Pessoal, boa noite. Tudo bom com vocês? Nesse momento, nessa nova modalidade que nós estamos trabalhando, né, gente, totalmente EAD, eu vou gravar, certo, algumas aulas de tópicos referentes às competências que nós estávamos trabalhando, correto? E vai funcionar assim, tá, gente? Eu vou gravar essas competências, essas aulas referentes a essas competências, eu vou postar no grupo para vocês, beleza? Que eu acredito que fique de mais fácil acesso. Vou postar uma atividade referente a essa competência, que vai ser, no caso, a gente vai trabalhar aquela parte dinâmica, vai ser esse questionário, que vai ser na forma de questionário, certo? Eu vou mandar um link para vocês, vocês irão abrir o link, irão responder e irão me encaminhar. É assim que vai funcionar a parte, como seria a parte nossa parte presencial, beleza, gente? Então, o tópico que nós vamos trabalhar hoje, tá? É modelos atômicos, ok, gente? Referente a uma das competências aí de ciências da natureza, ok? Espero que todos possam assistir e possam acompanhar, tá, gente? Eu vou tentar, assim, ser o mais didático possível, o mais prático possível, para que a gente possa aí ter uma boa compreensão, ok? Então, bora lá, gente. Começando aqui, ó, área de conhecimento, ok, gente? Ciências da Natureza, professor Fábio. O componente curricular, esse componente faz parte de Química, tá, gente? E o conteúdo programático, modelos atômicos, ok? A cada aula eu vou estar dizendo qual é o conteúdo programático, certo? E o componente curricular, ok? Então hoje você vai aplicar a parte de Química. Então, bora lá, gente. Vamos falar sobre modelos atômicos, tá, gente? Especificamente, a gente vai falar sobre o átomo em si, ok? Então, a gente vai ver desde os primeiros dos primórdios, as primeiras ideias do que era um átomo, até o modelo atômico que nós temos hoje em dia, ok? Então, bora lá. Começar a falar, gente, as primeiras ideias. Gente, as primeiras ideias sobre átomo, certo? Ele surgiu na Grécia Antiga por volta de 450 a.C., com dois filósofos gregos, tá? Aqui eles aqui, tá, gente? Olha esses dois aqui, ó, Leucipo e Demócrito. Qual foi a ideia que eles tiveram na época sobre o que seria o átomo, tá, gente? Eles tiveram o seguinte pensamento: se eu pegasse uma folha de papel, por exemplo, tá, gente? Uma folha de uma resma dessa normal, por exemplo, tá? Uma analogia usando o nosso dia a dia hoje, e eu fosse rasgando essa folhinha de papel, e eu fosse rasgando ela, e ela seria rasgada em cada vez em pedacinhos menores, certo? Eu ia fazendo esse processo, rasgando essa folha de papel, rasgando, rasgando. Iria chegar um momento em que o pedacinho que eu tivesse na minha mão ele seria tão pequeno que ele não mais rasgaria, ou seja, ele não mais se dividiria. Daí, Leucipo e Demócrito, eles chegaram à conclusão, tá, gente, que esse pedaço seria tão pequeno, mas tão pequeno, que ele não mais se dividiria. Daí eles deram o nome de átomo. Professor, qual é o significado da palavra átomo? Átomo é uma palavra de origem grega que significa indivisível, ou seja, não se divide. Esse é o significado, certo? Dado por Leucipo e Demócrito lá na Grécia Antiga, beleza, gente? Então foi a primeira ideia que teve sobre o átomo, tá? Do que seria um átomo. Não foi tão aceita na época essa ideia, não foi muito bem difundida. Outros filósofos que existiam na época não aceitaram bem e com isso esse trabalho deles não tiveram assim uma boa propagação, correto? Após isso, gente, nós chegamos ao primeiro modelo atômico científico. Professor, como assim científico? Leucipo e Demócrito, os seus modelos atômicos eles eram filosóficos, eles não tinham assim, um embasamento científico. Mas já John Dalton, tá, gente? Ó, em 1808, observem que ó, mais de 2.000 anos depois, criou seu primeiro modelo científico, tirando algumas coisas lá dos historiadores lá, dos filósofos Leucipo e Demócrito, tá? Dalton, em seu laboratório, ele fez várias pesquisas, tá, gente? E ele formulou o primeiro modelo atômico, tá, gente? Então, entenda, ó. Primeiro modelo atômico. Quem foi, professor? Foi Dalton, tá? O nome dele é John Dalton, ok, gente? O que que Dalton, ele concluiu sobre esse modelo atômico, tá, gente? Ele fez algumas conclusões, a gente vai falar sobre cada uma delas, ó. Ele disse que a matéria é formada por átomos, tá, gente? Por átomos, que são partículas esféricas, maciças e indestrutíveis, tá, gente? E também aqui tem um outro tópicozinho que, segundo Dalton, o átomo também era indivisível. Então, assim, o que que Dalton concluiu?
Ele disse que toda a matéria ela era formada por átomos, por pequenas partículas, e ele deu a forma que seriam essas partículas. Seria uma esfera, tá aqui, ó, seria uma esfera. Essa esfera seria maciça, ou seja, ela tinha uma grande massa, beleza? E ela seria indestrutível, ou seja, ela não se destruiria. E segundo Dalton, ela também seria indivisível, ou seja, ela não se dividiria. Ou seja, para Dalton, o átomo era a menor coisa que poderia existir, tá, gente? Para Dalton não existiria nada menor do que o átomo, certo? Vamos fazer alguns comentários aqui, tá, gente? Aqui na época de Dalton, foi 1808, tá, gente? Aqui nessa época a tecnologia não era tão difundida, mas esse modelo atômico de Dalton foi bem aceito na época. Ele durou quase um século, tá? Ele durou praticamente 100 anos, sendo como verdade, beleza, gente? Então, teve uma contribuição extremamente importante. Outra conclusão que Dalton teve nos seus estudos é que os átomos de elementos químicos diferentes apresentam-se com massa, tamanho e propriedades químicas e físicas diferentes. Aqui foi uma outra conclusão que Dalton teve, certo, do seu modelo atômico. Então, entenda assim, gente. Primeiro modelo atômico, tá, gente? Professor, por que chama modelo, gente? É simples, tá? É porque aqui a gente até hoje não tem como enxergar, tá, o átomo. Ele não é visível, ele é uma partícula infinitamente pequena. Então não tem como a gente enxergar ele. Então, através de estudos científicos, de métodos científicos, tá, gente, experiências, formularam-se modelos, ou seja, por que modelos? É como os cientistas imaginam que seja o átomo, certo? De seu formato, suas características e tudo mais, beleza? Isso são chamados, ok? O modelo atômico de Dalton, tá, gente, ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Professor, importante, não foi Dalton, tá, gente? Não foi o Dalton que deu esse modelo aqui, não, tá? O da bola de bilhar. Esse modelo, a Sociedade Científica da época associou as características do modelo atômico de Dalton, certo, gente? Com algo que eles conheciam, tá? Daí o modelo. Então, eles associaram que o átomo parecia uma bola de bilhar. Professor, o que é bola de bilhar? Uma bola de sinuca. Beleza, gente? Então, esse aqui é o modelo atômico de Dalton. É bem simples. Foi o primeiro modelo atômico, tá, gente? Importante ressaltar isso, tá? Foi o primeiro modelo atômico de Dalton, ok? Aqui nós temos uma foto aqui de Dalton, ó, da época, tá, gente? Ó, muito importante, certo? Então, foi o primeiro modelo atômico. Teve aí uma importância enorme, tá? Uma grande contribuição para a ciência como um todo, Dalton. Uma outra curiosidade sobre Dalton, tá, gente? É que Dalton ele sofria de um problema de visão, tá? Ele tinha um problema sério de visão. E ele mais tarde até estudou esse problema. E em homenagem a Dalton, eles deram o nome dessa doença que ele tinha de visão de daltonismo. Então, não sei se vocês conhecem, quem tem problemas de distinguir cores, certo? É chamado de daltonismo. E isso foi em homenagem a Dalton, tá, gente? Uma homenagem aí que fizeram a John Dalton. Ok, gente? Então, é basicamente esse o primeiro modelo atômico de Dalton, certo? Para Dalton, o átomo é uma esfera maciça, indivisível, certo? E indestrutível, tá? Essas são as características do modelo atômico de Dalton, beleza, gente? Professor, como é que esse modelo ficou conhecido na época? Modelo da bola de bilhar, famosa bola de sinuca, ok, gente? Esse modelo atômico de Dalton, ele demorou aí praticamente 100 anos, tá, gente? Ele foi em 1803, ó, Dalton foi em 1808. Para 1903, ó, praticamente 100 anos, tá, gente? Em torno aí de 95 anos, para ser mais preciso. Chegou esse cara aqui, Joseph John Thomson, tá, gente? Chamado também de JJ Thomson. E ele veio a criar o segundo modelo atômico, certo? Da época de Dalton para Thomson já tinha uma grande evolução nas tecnologias, a eletricidade já era conhecida, o princípio cisco já era conhecida. E o Thomson, gente, ele usou uma ampola, tá? Que é chamada de ampola de Crookes, tá? Ou ampola de raios catódicos, que é esse material aqui, ó, que vocês estão observando, estão vendo? E ele fez uma experiência na época para comprovar o modelo atômico de Thomson. O que que ele fez? Ele pegou essa ampola, ele colocou aqui dentro dessa ampola, gente, um gás, beleza? Ó, ele colocou aqui dentro aqui um gás, beleza? Um gás submetida a uma baixa pressão e uma alta corrente elétrica. E aqui, ó, de um lado ele colocou uma plaquinha com carga negativa, do outro lado ele colocou uma plaquinha com carga positiva.
e ele disparou, gente, raios que eram chamados de raios catódicos. Professor, como é que era chamado esses raios aqui? Eram chamados de raios catódicos. Por que era chamado de raios catódicos, professor? Porque eles saíam do cátodo e iam para o ânodo, tá? Que no caso aqui era o polo positivo, beleza? Então, essa experiência aqui, essa ampola foi criada por Crookes, tá, gente? Por isso que é chamada de ampola de Crookes. E o Thomson usou essa ampola aqui para o seu estudo. Então, o que aconteceu, gente? Ó, esses seixos que vocês estão vendo aqui, ó, são os raios, beleza, gente? O que aconteceu? O Thomson, ele primeiro fez uma experiência sem as placas positivas e negativas. E ele observou que esses raios se propagavam de forma retilínea, ou seja, em linha reta. Do cátodo para o anodo, certo? Se propagavam em linha reta, sem sofrer nenhum desvio, tá? Se propagavam em linha reta, sem sofrer nenhum desvio. Quando ele fez essa experiência, aí ele colocou as placas negativas e positivas, tá, gente? E fez novamente o teste. Quando ele fez isso, ele observou que esses raios catódicos, gente, ó, ao passarem pelas duas placas, tá, positiva e negativa, eles eram atraídos, tá, gente, para o polo positivo, ou seja, eles eram atraídos para o polo positivo. Então, o Thomson concluiu o seguinte, que esses raios catódicos, gente, eles eram negativos. Professor, por que eles eram negativos? Tá, gente? Eles eram negativos porque eles eram atraídos pelo polo positivo. Nessa época já se sabia, tá, gente? De uma lei básica da física, né, gente, que todo mundo conhece, que opostos se atraem, ou seja, cargas de sinais opostos se atraem. Então, o Thomson concluiu que esses raios catódicos, gente, ó, eles eram negativos. Por quê? Porque eles eram atraídos pelo polo positivo. E o Thomson deu o nome desses raios catódicos, tá, gente? De elétron. Professor, qual foi o nome que o Thomson deu? Elétron, beleza, gente? Então, os raios catódicos estudados por Crookes, tá, gente? O Thomson batizou de elétrons. Com isso, o Thomson ele fez uma grande descoberta. Professor, qual foi? Ele descobriu a natureza elétrica do átomo, tá, gente? Ele descobriu a natureza elétrica do átomo. E ele também fez uma outra grande conclusão. Ele quebrou aqui um paradigma do modelo atômico de Dalton, que o átomo ele era indivisível, ou seja, era a menor coisa que poderia existir. O Thomson, tá, gente? Tá aqui a fotinha dele, ó. Ele descobriu com esse elétron, tá, gente? Com a descoberta do elétron, que nós chamamos de partícula fundamental ou subpartícula atômica, que o átomo ele não é indivisível, pelo contrário, ele é divisível e tem natureza elétrica. E com isso, o Thomson ele formulou seu modelo atômico, ele fez os estudos e ele formulou aquilo que seria chamado de segundo modelo atômico, tá, gente? Ó, aqui tá as conclusões de Thomson, ó. Primeiro modelo atômico divisível e elétrico, ou seja, o modelo atômico de Thomson, ele era divisível e ele era elétrico, tá, gente? Daí, professor, qual é o primeiro modelo atômico que é divisível? É o de Thomson, tá? E elétrico. Por que ele é elétrico, professor? Porque o Thomson descobriu o elétron, tá, gente? Ó, simbolizado por esse símbolozinho aqui, ó. Ó, estudando descarga de tubos de raios catódicos, Thomson percebeu a existência de partículas carregadas negativamente no átomo, tá, gente? Ó, essas partículas carregadas negativamente, certo, gente? Ó, eram os elétrons, beleza? Eram os elétrons. Deixa eu botar o nome aqui, ó. Eram os. Tá, gente? Desculpa aí, aqui é porque a minha caneta aqui é o cursor do mouse, tá? Eram os elétrons, tá? Eram os elétrons, tá beleza, gente? Vou tomar aqui. Beleza? Eram os elétrons, ok? Professor, e com isso o Thomson formulou seu modelo atômico. Ó, tá aqui o modelo atômico de Thomson. Ele disse que o átomo era uma grande esfera, certo, gente? Ó, incrustada de uma grande massa, e incrustada nessa massa eu tinha partículas negativas, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, partículas negativas. Então, Thomson criou seu segundo modelo atômico. Professor, como é que esse modelo ficou conhecido? Ficou conhecido como pudim de passas. Como é que o modelo atômico de Thomson ficou conhecido? Modelo do pudim de passas. Beleza, gente? Foi bem simples assim a explicação de Thomson, tal. O átomo, ó, para ele ainda era uma esfera, tá, gente, ó. Essa esfera, ó, ela era incrustada de uma grande massa positiva, que é essa parte rosa aqui, ó. E incrustada nessa massa positiva, eu tinha cargas negativas, tá? Que o Thomson chamou de
elétrons. Professor, o que que são elétrons? São partículas carregadas negativamente, beleza, gente? Deu para entender? Então, hum, nesse primeiro momento, tá, gente? Nesse primeiro momento, eu estarei falando sobre os dois primeiros modelos atômicos, certo? Que é o de Dalton e de Thomson. Vou fazer uma outra aula falando sobre os outros modelos atômicos e ao final vou dar uma conclusão geral sobre todos esses modelos, ok? Espero que tenha ficado claro e que todos possam ter compreendido bem.